Bem-vindo de volta a Minas Gerais. Você já havia dito e voltou a dizer agora, publicamente, do seu desejo de voltar a treinar o Atlético. E pelo que a gente percebe nas suas palavras, o Atlético é muito importante para o técnico Cuca. E também, na mesma medida, o Cuca é muito importante, o Atlético é importante para o Cuca. É uma simbiose perfeita. O torcedor tem muito carinho por você. O que representa, Cuca, esse novo acerto com o Galo? Foi uma decisão fácil para você? E como você se vê neste momento? É um Cuca diferente daquele que por aqui passou? É o mesmo Cuca que foi campeão da Libertadores? Como é que você se vê hoje assumindo esse novo compromisso com o Galo? Seja bem-vindo, muito sucesso para você. Obrigado, Fábio. Não foi uma decisão fácil, porque por esse momento de saúde de minha mãe foi uma situação muito difícil para mim poder vir. Muitas coisas passam na cabeça da gente, né? Mas eu refleti muito com a minha família e a gente entendeu que eu vou estar junto com eles lá na fé, no espírito, né? E vou estar aqui trabalhando, dando o meu máximo. Era uma grande vontade que eu tinha de voltar a trabalhar aqui no Galo. Depois de 7 para 8 anos eu consigo voltar. Lógico que eu sei o tamanho da responsabilidade que tenho aqui. Assim como eu sabia da outra vez também, que eu vim em 2011, e nós fizemos um 2011 de recuperação, um 2012 muito bom e um brilhante 2013. Então, eu tenho muita confiança. Hoje as condições são até melhores do que eram naqueles anos, né? E formar um ambiente favorável é o que eu busco, né? Em primeiro lugar, mostrar a cada jogador o que ele luta, pelo que ele luta e com quem ele luta, por situações no time. Mostrar para eles a importância que se tem de vestir a camisa do Galo e de buscar conquistas dentro do Atlético. E a gente tem essa ambição, né? Não sei aqui qual competição nós vamos buscar, qual competição a gente vai sair campeão, mas eu sei dizer que eu tenho vontade de disputar todas elas com a máxima vontade possível para poder sair campeão, né? Então a gente tem um elenco fortíssimo e vamos procurar tirar o máximo de cada um em benefício disso. Bem-vindo, Emerson Pansieri da Rádio Itatiaia. Um abraço para você, para os companheiros também que estão nessa live, presidente, Rodrigo, Vitor, pessoal da comunicação. Eu queria te perguntar, Cuca, porque tinha um treinador, né, extremamente que buscava o futebol ofensivo, né? E você também tem essa característica, né, de um futebol ofensivo. Você falou de um elenco recheado, muitos jogadores. O que você pensa para esse Atlético? Hoje, já conhecendo a turma, né, na cidade do Galo, o que você já pensa para esse estilo do Galo, que a gente conhece tão bem, que você esteve, que era um futebol para cima, vibrante, que a torcida jogava sempre junto com você? Novamente, um abraço. Um abraço. Lógico, eu tenho o meu estilo de jogo, né? Eu sempre tento pôr a equipe mais à frente possível com organização, né? E o São Paulo também é assim. Só que cada um tem uma maneira tática de jogar, né? Ele tem diversas maneiras também. Eu gosto também muito do plano tático. E nós temos um time recheado de muitos bons jogadores. Então, o desafio da gente é extrair o máximo de cada um deles, não deixando aqueles que fiquem fora também não estarem mobilizados, né? Porque nós vamos disputar 76, 77 partidas durante o ano, né? E esse ano, o ano acaba dia 5 de dezembro. Então a gente tem praticamente um jogo a cada 3 dias e meio. E vai se usar todo mundo. Tem jogadores que são selecionáveis por diversos países. Existe lesão, existe suspensão, existe mau momento. Então, bem no fim, você com 30 e tantos jogadores como você tem hoje, você acaba usando todos, porque são muitos jogos, né? E as competições, elas são muito duras também. Oi, Cuca, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Aqui é Giovana Pires, do Jornal Tempo e da Rádio Super. Antes de começar a minha pergunta, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar agora é com muito respeito a você, a sua pessoa, a todo mundo que está em volta de você também. Mas eu primeiro gostaria de, principalmente porque foi uma colocação muito grande da parte da torcida do Atlético, né, em relação ao seu retorno ao Galo, né, sobre aquele acontecimento, né, que teria acontecido, então, quando você estava, ainda era jogador do Grêmio, lá na Europa, nos anos 80,
E aí eu queria mesmo que você se esclarecesse sobre esse assunto. Eu sei que você já falou sobre isso recentemente, né? Depois de muito tempo resolveu falar sobre isso, mas aí então eu gostaria que você se posicionasse, desse um pouco da sua versão sobre esse assunto, e ainda sem me alongar muito, ainda dentro desse ponto, entender como é que você imagina que esse tipo de assunto deve ser debatido dentro do futebol, partindo do ponto que você é uma pessoa muito importante, né, internacionalmente, então a sua voz é muito importante diante desse debate. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Eu acho que esse assunto ele tem que ser debatido sempre, em todos os sentidos, não só no futebol, né? Eu postei a minha família na frente da câmera e dei meu depoimento, falei o que eu tinha que falar, né? Eu sou uma pessoa do bem, eu não preciso ficar falando isso aqui. Eu já treinei aqui em Minas quase 4 anos, entre primeiro o Cruzeiro e depois o Atlético. E aqui fiz muitas amizades, eu acho que nenhuma inimizade. Então, o que eu tinha que falar desse tema, eu já falei, junto com toda a minha família. É uma coisa que ocorreu lá há 34 anos atrás e, para mim, é um episódio que já está superado, né? E vida que segue. Boa tarde, Cuca. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Cuca, você já falou aí do elenco numeroso do Atlético, todos os jogadores vão ter oportunidade. Mas qual a sua primeira avaliação, Cuca, do elenco atleticano? Falta algo ainda a se contratar para adequar a seu estilo? Tem jogadores que você não vai aproveitar nesse primeiro momento? Qual a primeira avaliação que você faz desse atual elenco atleticano? Bem, a gente aprende todo dia no futebol, né? Eu até falei para os meninos hoje lá na apresentação, antes do treino, que eu, quando passei aqui em 2011, 12, 13, nós fizemos uma remontagem quase que geral, de 11 para 12, trocando 19 jogadores. 19 jogadores, e conseguimos êxito logo no primeiro ano, sendo vice-campeão brasileiro, sendo campeão mineiro, se eu não me engano, invicto, enfim. Eu lá no Santos não pude contratar, e eu aprendi também que às vezes a gente tem em casa coisas que a gente procura fora. Então nada melhor do que o tempo de treinamento e alguns jogos para você entender o que você tem, porque não adianta você chegar aqui, eu preciso disso e daquilo. Tem que ter uma coerência, tem que ter um entendimento, deixar os jogadores mostrarem o seu potencial. Às vezes eles não conseguem demonstrar com um treinador, conseguem ter uma demonstração maior com outro, então a gente tem que ter esse tempo, dar esse tempo para eles, para que eles demonstrem o potencial de cada um, e a partir daí sim você entender se tem necessidade de alguma contratação ou não. Ô Cuca, bem-vindo de volta, aliás, demorou, hein? 8 anos, foi muito tempo. É o Igor da 98 FM, queria que você falasse a respeito do jeito do time do Atlético jogar, né? O time do São Paulo, ele jogava muito para cima, era quase um 4-3-3, basicamente um esquema que você gosta de usar também, com um 4-2-3-1, é mais ou menos a mesma coisa, semelhante. Então fica mais fácil iniciar o trabalho com essa base montada com um time que brigou pelo título e que tem um perfil de jogo muito semelhante com aquilo que você gosta de usar, Cuca? Bem, um abraço, eu acho que sim, porque é um grande elenco, é um elenco recheado de grandes jogadores. Lógico que você ter um grande elenco, você tem que saber distribuir as peças, você tem que encaixar os sistemas de jogo, você tem que ter a dinâmica, a movimentação, e tudo isso, cada treinador tem o seu, né? Eu pretendo, num curto tempo, poder avaliar grande parte do elenco, né? Poder definir um time titular, poder definir quem luta com quem e pelo quê, como eu já falei, porque o jogador precisa disso, né? E com o tempo eles serem os próprios fiscais do dia a dia, né? Eu sempre me comprometo em cada clube que eu passo de pôr em campo aqueles que desempenham melhor nos treinamentos, nos jogos, e vai ser aqui também. Ô, Cuca,